Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Todo mundo abriu? Então presta atenção em mim agora, eu quero introduzir a nossa meditação de hoje. Você já ouviu falar daquele ditado, ele tem a paciência de Jó? Os mais antigos aí já falaram várias vezes, né? Ele tem a paciência de Jó. Quem é que cunhou esse ditado, essa frase? Quem falou primeiro? Ninguém sabe. Só sabemos que quando alguém está enfrentando um perrengue muito grande, nós falamos que ele tem a paciência de Jó. Mas Jó, que é o homem do ditado, ele não falou sobre paciência. Olha só o texto que diz em Jó 3, verso 25 e 26. O texto, meu filho. Aí você me quebra, né? O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Aquilo que Jó temia veio a ele, bateu na porta, entrou, e o sossego de Jó foi embora. Veja, meus irmãos, Deus nos fez capazes de confiar, de esperar o bem ao invés do mal. Deus nos fez para sermos tal como Ele, sem medo, sem anseios, sem ansiedades, sem lutas, sem frustrações. Mas o ser humano, ou melhor, o medo do ser humano, ele sempre apareceu depois de Gênesis 3. E no mínimo em 4 áreas. Quais são elas? Medo da natureza, o que a natureza pode fazer com a gente. Venezuela é um exemplo disso. Medo do mal invisível, alguém que você não quer ver, está sempre ao seu derredor querendo te derrotar. Medo da doença, o que a doença pode fazer com o corpo. E medo da morte. Medo como o que a morte pode fazer com quem nós amamos. 4 áreas da vida que podem nos trazer muitos pesadelos. Vou lembrar então: natureza, o mal, a doença e a morte. Isso aqui é a sala de espera do hospital. É o exame que demora a vir. É a ligação tarde à noite, antes mesmo de você atender. Ninguém te liga às 3 horas da manhã para perguntar: oi, está tudo bem contigo? Isso aqui é eu e você carregamos esse medo, dessas 4 áreas. E é aqui que Marcos 5 entra. E é aqui que Marcos 5 nos leva. As mesmas 4 sombras de Jó são o que nós lemos em Marcos. Só que em Marcos nós encontramos alguém. E se você, crianças que estão anotando, quem anota o sermão, que você anote isso então, que é o resumo da mensagem. Jesus tem autoridade sobre a enfermidade e sobre a morte. É isso. Jesus tem autoridade sobre a enfermidade e sobre a morte. E se você vê nos últimos 3 domingos, você pode até ampliar essa verdade. Jesus tem autoridade sobre as sombras mais pesadas que qualquer ser humano teme. Sobre a natureza, sobre o mal, o diabo, Satanás, sobre a doença e sobre a morte. Não é isso que Marcos nos contou até chegarmos aqui? O mar se acalma, os demônios são expulsos e agora está diante de nós a enfermidade e a morte. Jó, em sua situação, e é muito conhecida a história de Jó, ele perguntou por quê. Marcos nos responde com quem. E eu quero descobrir, eu quero pensar contigo sobre isso.
a partir de um pai chamado Jairo. No mesmo instante em que o medo dele se cumpre, ele também encontra alguém que transforma a situação, a verdade e os temores. Vamos ler então. Nós vamos, como é um texto muito comprido, nós vamos em parte, ok? Natan? Vamos em parte. Vamos ler então do verso 1 ao 24 inicialmente. Paramos, refletimos e prosseguimos depois. Diz assim, a partir do verso 21. Natan, coloca NA, por favor, meu filho. Eu acabei esquecendo de falar isso. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha, isso é importante, está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Até aqui por enquanto não. Jesus foi com ele. Gente, Jesus tinha acabado de atravessar o mar. E quando ele chega, já tem uma multidão ali, apertando ele, querendo ver ele, querendo tocar nele. E em meio a essa multidão, um homem abre caminho. E esse homem é chefe da sinagoga. Por que é importante esse texto? Porque Marcos coloca aqui. Quem era o chefe da sinagoga naquele tempo? Ou, melhor, né, o que era uma sinagoga naquele tempo, né? Sinagoga era uma espécie de igrejas locais, como a nossa, que faziam culto todo sábado. Os judeus, espalhados pelo mundo, eles queriam adorar ao Senhor semanalmente e estabeleceram as sinagogas. Lá no tempo, lá, um pouco depois de Malaquias, ou entre Malaquias ali, onde o povo todo sábado ia, geralmente às 9 horas da manhã, para aprender a palavra, e foi aí que Jesus fez a primeira pregação na sinagoga, lembra? Onde ele abre o texto e diz: a partir de hoje se cumpriu a profecia. Que dizia a profecia? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para libertar, para curar, para restaurar. Isaías 61, se não me engano. Então, chefe de sinagoga era alguém que era responsável pelo prédio, organizava o culto, ele escolhia quem ia pregar. Ele tinha nome, ele tinha cargo, ele tinha respeito. E Marcos registra o nome dele. Isso é muito raro no texto bíblico. Muitas pessoas passam despercebido, não são falado o nome. Mas aqui era importante destacar Jairo, porque ele era alguém, né, entre aspas, que vem até Jesus e cai aos pés de Jesus. É um homem que tinha posição, mas está ajoelhado diante do mestre. A filhinha dele está morrendo. É interessante que, quando a dor chega, ninguém olha para o cargo. Ninguém quer continuar em cima do pedestal, não é verdade? Quando a dor vem, tudo que nós queremos é encontrar alguém que sare aquela dor. E diz o texto que ele pede com insistência. No grego aqui é algo a ideia de vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, sem parar. Falando o quê? Minha filhinha está morrendo. Minha filhinha está morrendo. De um jeito carinhoso ele vem diante do mestre. Olha, minha filhinha. Até aqui nós não sabemos a idade dela. Vai ser só no verso 42 falar sobre a idade. Mas Jairo nem está pensando nisso. Imagine o desespero desse homem de ver a sua filhinha padecendo, morrendo. Jairo, então, ele está pedindo aqui um milagre a Jesus. Interessante que o texto, Jesus, sem discurso nenhum, sem botar nenhuma condição, ele vai com esse homem. Que história bonita. Se você ler Lucas 18, tem duas parábolas que podem corroborar com essa narrativa. Podíamos parar aqui, e a mensagem seria o poder da oração insistente. Ou Jesus atende o clamor do aflito. Marcos podia ser mais bacana. Terminou aqui.
O homem intercedeu, clamou, Jesus foi com ele. Mas o texto não faz isso. E uma pergunta que fica para mim é, se Jesus está indo, se a resposta está em movimento, por que Marcos não vai direto para a casa de Jairo? Por que Marcos não diz, Jesus foi com ele, no verso 25, chegaram na casa de Jairo. Já reparou nisso? Enquanto eles caminhavam, verso 25, Natan, ou a partir isso aí. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Verso 25. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, grave esse número, tá? Vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Até aqui por enquanto. Repare no número 12 anos. A menina de Jairo, no fim do capítulo, vai falar que ela tinha 12 anos. São duas vidas inteiras em sofrimento. Uma padeceu e a outra, a juventude de ter apenas 12 anos. 12 anos é a idade do Daniel e do Miguel. No grego, quando Marcos descreve essa mulher, ele traz 7 expressões encadeadas, meio que sem respirar, gente. Essa mulher sofrendo, tendo sofrido muito, tendo gastado tudo, não tendo melhorado, mas tendo piorado, tendo ouvido, tendo vindo. Essa mulher passou 12 anos de médicos, cada ano pior que o outro. E tem algo mais do que apenas o sofrimento físico aqui. Porque, pela lei de Levítico, essa mulher com essa hemorragia era considerada impura. Isso quer dizer o quê? Que ela era separada do convívio normal da sociedade. Porque quem tocasse essa mulher também ficaria impuro. Então são 12 anos de uma doença doença de dor física e também de solidão. Não poder dar um abraço em alguém. E ela não estava só doente, ela estava tão isolada, afastada do convívio. Veja, por que é importante isso? Para nós entendermos agora. Porque Marcos, no texto, ele não explica a lei de Levítico. Marcos não comenta isso. Isso é maravilhoso, porque já demonstra uma pregação calada. Porque Jesus sabe disso. E ele não resolve primeiro o problema da lei, para depois curar a mulher. Sabe aquele negócio que, se alguém fuma e diz, vou parar de fumar para ir para a igreja? Eu tenho que mudar de roupa para ir para a igreja? Eu tenho que primeiro me consertar para ir para a igreja? Não, isso não é evangelho. O evangelho é Jesus cuida dos doentes, para depois lidar com as questões teológicas mais profundas. E ela vem por trás, escondida. Tudo o que ela quer é tocar em Jesus sem ser visto por ninguém, porque ela sabe da lei de Levítico. E ela pensa, Marcos certamente conversou com ela depois, ou Pedro conversou com ela depois, né? Porque diz o texto que ela falava consigo, se eu apenas tocar, serei curada. Parece eu quando ia, deixa eu dar algo que minha dificuldade quando eu era criança, eu era gago, né? Minha mãe falou assim, Jackson, vai na Eliette e pede um pouco de açúcar. Eu ia falar assim, açúcar, pede açúcar, pede açúcar, pede açúcar. Chegava na Eliette e disse, Eliette, tudo bem? Minha mãe quer...
deixa para lá. Eu ia para casa. Ficava, sabe, maquinando. Ela estava assim, eu preciso lá solucionar meu problema. E eu acho interessante porque, pelo contexto do texto, pensa num sussurro ensurdecedor. Pensa pensamentos que explodem qualquer caixa de falante por aí. Porque há momentos que o silêncio dói tanto, não dói? Certo tempo atrás, passávamos por momentos difíceis, mais ou menos antes de o Natan, a Vanessa estar grávida do Natan, que eu fiz uma canção chamada O Som das Lágrimas. Meu irmão, era tempo de dor, que não dá nem para orar mais. Você se ajoelha e fica calado. Não tem nem argumentação com Deus. Eu penso que essa mulher está no mesmo modo. Quem é que falou para ela que se curasse, tocasse Jesus seria curado? Ela ouviu a fama dele. Não sei de onde tirou que isso daria certo, mas é um momento de desespero. Um pai desesperado, cheio de cargo, se prostra diante de Jesus. Uma mulher desesperada vem escondida para tocá-lo. E eu quero que você lembre de um detalhe desse texto. Porque Jesus elogia a fé dela, mas não fala que a fé dela é perfeita, que a fé dela é bem articulada, que a fé dela não tem medo. A fé dessa mulher é uma fé que se esconde, que até duvida se vai dar certo. Mas, mesmo assim, ela se move em direção a Jesus. E ela toca, e diz o texto, que na mesma hora a hemorragia estancou. E vocês mulheres sabem disso. Ela sentiu no corpo que estava curada. Verso 30, Natan. Vamos continuar o texto. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que tem a multidão apertando e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Para os discípulos, a pergunta de Jesus era absurda. Haviam centenas de pessoas. Quando fala de multidão, não se fala de 2 ou 5. E é interessante que quando Jesus pergunta quem me tocou, sem querer, ele faz uma confissão, veja. Porque todos que estavam ali, ou quase todos ali, já tinham visto Jesus calar o vento e o mar, libertar o demoniado. Mas ainda não entenderam a diferença entre roçar em Jesus e tocar em Jesus. Roçar, não sei se você sabe o que é roçar, né? Sabe não? Relar. Lá em Joinville é relar, né? Relar. Jesus não perguntava porque não sabia o que estava acontecendo. Mas ele queria encontrar essa mulher, não apenas curar essa mulher. Isso é interessante porque muitos procuram Jesus apenas pela cura, pelo emprego, pela família, pela libertação e por aí vai. E é triste como muitos encontram isso, mas não encontram Jesus Cristo. Olha que interessante. Esse texto, gente, é muita profundidade para nós expormos em 30 minutos, mas vejam. Jesus está numa caminhada daquelas pulseirinhas vermelhas. Concorda comigo? Lembra da UPA? Porque ele tem que ir lá socorrer a filhinha de Jairo. Tá? Porque ela está morrendo. E ele para conversar, para encontrar uma mulher que lhe tocou.
E essa mulher não queria ser encontrada, queria passar despercebida. Só que a compaixão de Jesus por ela não compete com a urgência de Jairo. A graça de Jesus sempre tem espaço para qualquer impossível que nós tenhamos em nossa mente. Lembra que eu falei que você tinha que lembrar da filhinha? Quando Jesus se encontra com a mulher, ele chama ela de quê? Filha. Filha. Jesus dá àquela mulher o que anos de doença tinha tirado dela. Ele deu pertencimento, deu um lugar a essa mulher na família de Deus. Veja, meus irmãos, é importante nós destacarmos aqui, não foi o pano que curou, foi a fé dela. E que tipo de fé ela tem? Uma fé que quer se esconder, uma fé fragilizada, uma fé que treme diante de Deus. Só que a fé dela foi direcionada para a pessoa certa. A fé não estava na roupa, na situação, mas em Jesus Cristo. Mas aí, eu entendo que encontramos um problema aqui. Porque enquanto Jesus parava para falar com essa mulher que não tem nome, o tempo passa. O relógio continua trabalhando. O relógio não é preguiçoso. E lá na casa de Jairo, o tempo passou demais. Enquanto esse encontro acontecia, em algum lugar daquela mesma cidade, uma menina deixava de respirar. Marcos, eles não escapa dessa tensão, isso é importante. Veja, continua comigo, verso 35 e 36. Marcos nos coloca essa tensão bem à frente de nós. Veja, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que ainda incomoda o mestre? A sua filha já morreu. Jairo tinha saído de casa com uma menina à beira da morte. Tinha caído aos pés de Jesus. Tinha recebido o sim do mestre. E agora estava no meio do caminho. E chega essa frase. E essa frase, ela fecha qualquer possibilidade do possível. Ou não fecha? Sua filha morreu. Aí vem uma pergunta. Essa pergunta me incomoda demais, viu, gente? Por que ainda incomoda o mestre? Parece até meio gentil. A ideia é que talvez no português a gente não perde a percepção e também nem dá para entender qual é o tom que ele falou, né? Se foi, por que incomoda o mestre? Ou, por que fala com o mestre, né? Sabemos. Mas, aqui nós temos essa voz que algumas vezes parece razoável. Já que morreu, vou parar de incomodar. Só que esse tipo de pensamento gera um perigo, gente, porque troca a esperança por resignação e diz que é sabedoria. Diz que se não der certo, tudo bem, Deus sabe. E entende que é sabedoria, não é. Eu não sei que tipo de voz você ouve no meio da jornada, da luta. Talvez nos lábios de alguém, talvez até na sua própria cabeça, dizendo, já não vale mais a pena. Dizendo, já não tem mais o que fazer. Certamente eu já ouvi esse tipo de voz. Talvez você nem se considere uma pessoa de fé. Talvez você pense, isso é até bonito, mas eu não creio nisso. Eu entendo você. Mas repara numa coisa. Os mensageiros não pediam fé do nada. Eles só falaram o óbvio. Ela está morta. Chega, acabou. Deixa o mestre seguir seu caminho. A pergunta não é, você consegue crer sem motivo nenhum? A pergunta é, será que existe alguém com autoridade sobre o que você teme? Será que existe alguém que pode controlar vento e mar, expulsar os demônios, curar o enfermo e ressuscitar os mortos? Será que existe alguém que pode mudar as nossas perspectivas de vida, a nossa cosmovisão? Será que tem alguém que pode fazer o impossível? Será que alguém que pode olhar para nossos pensamentos
tão deprimentes, tão tristes, tão negativos e transformar isso em fé verdadeira? Uma fé real para o mundo real? Será que existe alguém que pode pegar essa notícia de que a filha morreu e dizer: calma? O que eu diria para esse pai nesse instante, gente? O que você diria ao pai nesse instante? Já falei aqui várias vezes de como a mensagem, meus sentimentos ou meus pêsames, ela me incomoda demais. Eu entendo, porque nós não temos o que falar para alguém em tal situação. Vai falar o quê? Então pensa, o mestre sabe o que falar, não sabe? E o que o mestre fala para essa mulher? Verso 36. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas crê. Deixa eu botar aqui, não tenha medo, abre aspas aqui, tá? Apenas creia. Quando Jesus fala isso, o que ele está falando para Jairo? Continue crendo. Que Jairo já cria, concordam comigo? Ele não saiu de casa para encontrar um santo qualquer. Ele saiu de casa para encontrar o Deus Altíssimo, que ele ouviu que tem poder sobre mar e vento, sobre os demônios, para curar, para fazer milagres. Jesus pede que a fé de Jairo continue a existir, mesmo diante da pior notícia possível. Mesmo diante da pior notícia que Jairo podia ouvir. E essa semana, pensando sobre essa mensagem, eu também precisei ouvir isso de novo. Já estive algumas vezes no lugar de Jairo. Já estive algumas vezes em tal situação que o telefone toca, que o WhatsApp chega, que alguém me visita, o interfone toca, alguém diz: pastor, ou Jackson, ou meu filho, ou diz a minha irmã, ou meu irmão. A pergunta então não é como alguém, a pergunta que fica aqui é: como alguém continua crendo quando a evidência diz acabou? Como alguém continua crendo quando tudo diz que não? Versos 37 a 40, gente. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Eu falei 37, né? Chegando à casa do chefe de sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, ou Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. A palavra preferida de Marcos aqui: imediatamente, a menina, que tinha quantos anos? Se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. A casa de Jairo está em luto. E naquele tempo era comum contratar pessoas para chorar em velórios, né? Então, contratava uma fanfarra para fazer choro, para prantear a morte de uma menina. Eu entendo. Uma menina de 12 anos. Era preciso chorar bastante. Só que Jesus vem diante daquele choro todo e diz: a criança não está morta. Vamos ser sinceros, eu e você, tá? Nada de hipocrisia.
Estamos eu e você na casa de Jairo. Jairo foi buscar um Jesus, não deu tempo. A menina morreu, ela está gelada, não respira. Estamos pranteando. Alguém diz, está dormindo? Chama o CAPS. Seríamos diferentes nós? Seríamos diferentes. Talvez riríamos até mais alto. E certamente, o riso da descrença, ela... Sabe como que é? A ironia da descrença, ela é chata, né? Ela incomoda. Só que ela não incomodou o mestre. Ela não incomodou o mestre. Eu digo a você, deixa eu falar um negócio para você aqui. Se você nunca creu em Jesus, talvez seja exatamente a sua posição. De rir da fé. De rir do impossível. De rir do extraordinário. De rir de que alguém pode realmente mudar, ser salvo, ou de que há alguma coisa depois da morte. Vivemos na era do ceticismo, gente. Onde muitos crentes, tristemente, muitos pastores nem creem na volta de Jesus mais. A Santa Ceia virou apenas um ritual, não tem mais esperança da ressurreição dos mortos. Se você está assim, eu não vou fingir que é fácil você crer. Não é fácil crer. Mas Jesus, Ele não deixa que as risadas impedem dele agir. Jesus não deixa de que qualquer ação nossa o impeça de agir. Porque Ele é Deus. Ele é Jesus. Independente de nossa descrença ou não, Ele continua operando e um dia Ele voltará. Amém? Não é porque a igreja crê que Ele vai voltar. Ele vai voltar porque Ele disse. Então nós cremos porque Ele disse. E quando chega no verso 40, Jesus tira todos os que riram da sala. E Ele traz uma proteção àquele momento. Porque o que vai acontecer aqui não é para quem decidiu não crer. O que vai acontecer aqui é para quem está disposto a esperar o milagre acontecer. O que vai acontecer aqui vai fugir toda a regra da medicina, da lógica, da argumentação, do ceticismo, do cinismo. Não há filosofia que possa explicar o que vai acontecer aqui. Ela se explica por fé. E ele fala, Talita cumi. Nem se prende ao significado da palavra, porque Marcos já explicou para nós. Amém? Marcos é bom demais. Significa, menina, eu te ordeno, levante-se. A menina se levanta. E eu acho extraordinário aqui, gente, porque Marcos tem o carinho de colocar a idade dessa menina. Nós tínhamos um pai desesperado por uma menina de 12 anos, e todo pai faria o que Jairo fez. Nós diríamos, tem toda a vida pela frente. 12 anos. Filhinha do papai. No meio do caminho ele para curar uma mulher de 12 anos. Se torna filhinha do papai. São duas vidas inteiras marcadas, um por sofrimento e a outra porque tem tudo pela frente. Mas as duas encontram o mesmo Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que criou os céus e terra. O mesmo Deus que tem poder para acalmar vento e o mar, para expulsar demônios, para curar a enfermidade e para ressuscitar os mortos. Lembra da frase do início? Jesus tem autoridade sobre a enfermidade, sobre a morte? É isso que acontece aqui. É isso que nós estamos aqui diante de nós. Jairo tinha posição, tinha nome, tinha prestígio. A mulher tinha o quê? Nada disso. Nem o nome é citado. Só que os dois precisam do mesmo tipo de fé. Diante de Jesus, ninguém tem vantagem. Ninguém está fora do alcance da graça. Eu digo sempre a você, a sua oração não é mais poderosa que a minha. Amém, gente? Todos somos filhos de Deus. Todos temos o livre acesso. Todos temos o caminho, a verdade e a vida. Só que nem Jairo e nem aquela mulher conseguiriam crer, ou apenas crer,
com a própria força. Fé não está de você olhar para o espelho e falar assim, acorda menina, vamos lá, vamos avante. Não é você postar foco, força e fé no status. Ninguém consegue por conta própria. Jairo só continuou de pé, porque Jesus estava com ele. E nesse caso, literalmente. A fé que sustentou Jairo não nasceu de uma coragem natural, nasceu da presença de Jesus. É Jesus que sustenta, não é o nosso esforço para sermos melhor. Se você ainda não decidiu o que fazer com Jesus, você conhece, você até entende a história dele, você concorda com o ensinamento dele, você diz tal que ele é um grande sábio, usado pela administração, pela autoajuda, pela economia e por aí vai. Se você é como os mensageiros que riem da mensagem do Evangelho, eu quero que você leve uma pergunta para casa. Será que esse Jesus, que segurou a mão da menina morta e disse, levante-se, tem autoridade sobre aquilo que você realmente tem? Porque se ele tiver, se ele for Jesus de verdade, se ele for Deus, será que não vale a pena olhar para ele de modo diferente? Será que não vale a pena crer nele? Será que não vale a pena se entregar a ele? Se você é alguém que já crê, está no meio do seu próprio intervalo de espera entre encontrar Jesus e receber o milagre, te digo que as notícias ruins chegam. É inevitável. Isso é viver. E elas vão chegar geralmente, ou possivelmente, ou quase sempre, no meio do caminho. Mas continue firme com Jesus. Continue caminhando com Jesus. Ouça a voz de Jesus que diz, meu filho, apenas creia. Voltando a Jó, lembra da história de Jó, a paciência de Jó? Jó, depois de atravessar tudo o que temia, depois de não receber a explicação do porquê passa por aquilo, ele disse uma coisa em Jó 42, verso 2. Vanessa. Jó 42, verso 2. Olha o que diz Jó. Ao final da sua trajetória canonizada. Jó 42, verso 2. Leia e grave esse texto aqui. Vou para a lateral ali. Jó 42, verso 2. Estava separado ali já. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser. Leia comigo, por favor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Então, meus irmãos, termino falando algo para ti. Não temam, apenas creia. Amém? Vamos orar?